Eu quero falar sobre contentamento, o segredo da vida. Qual é o segredo da vida? Contentamento. Você não faça isso não, mas não faça de forma pública, mas de forma íntima. Olhe para sua esposa e diga: eu estou contente com você. Olhe para o seu esposo e diga: eu estou contente com você. Olhe para os seus pais e diga: eu estou contente com vocês. Olhe para os seus filhos e diga: eu estou contente com você. Olhe para o seu carro e diga: eu estou contente com você. Olhe para o seu corpo e diga: eu estou contente com você. Olhe para a sua carteira e diga: eu estou contente com você. Olhe para o seu extrato bancário e diga: eu estou contente com você. E olha só que difícil. Olhe para os seus exames físicos e diga: eu estou contente com você. Por quê, pastor? Porque contentamento é o segredo da vida. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler apenas alguns versículos, a partir do verso 8. Nos coloquemos em pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que, todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado, que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. Chamando-a a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Pai querido, através da vida da sunamita, nós vamos aprender nesta noite, como também podemos praticar o espírito de contentamento. Pai, nós precisamos deste espírito, contentamento. Infelizmente, ó Pai, há um espírito de inquietação, há um espírito de perturbação na vida dos filhos de Deus, impedindo que abracemos o ministério, o reino de Deus e todas as suas virtudes. Pai, eu tenho certeza que contentamento poderá nos livrar da inquietação, poderá nos livrar da perturbação. Por isso eu peço ao Pai que fale conosco neste momento, através do poder de Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Muitas coisas formidáveis sucederam à mulher sunamita, de 2 Reis, capítulo 4. Ela ganhou um filho de Deus. Mais tarde, alguns anos depois, este filho veio a morrer, mas ele foi ressuscitado. Ela e sua família foram salvos de uma grande seca e fome que havia cometido a região onde ela morava. Ela perdeu todos os seus bens materiais, mas recuperou todas as suas propriedades, depois de alguns anos.
Mas por detrás de todas essas maravilhas, aquela mulher possuía uma das virtudes mais importantes de uma vida. Jesus, no Novo Testamento, falou diversas vezes: é impossível ter paz, é impossível ser feliz sem esta virtude, chamada de contentamento. Ele disse em Lucas 12:15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A avareza é o desejo de ter mais, de possuir mais. É o descontentamento, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. Certo psicólogo cristão renomado nos Estados Unidos, certa vez me disse que a razão número 1 que leva pessoas ao desespero, a razão número 1 é perder alguém ou alguma coisa que nós tínhamos antes, ou não conquistar alguém ou alguma coisa que desejamos possuir agora. Em outras palavras, ele disse, é um vazio criado pelos nossos próprios desejos, que nos leva ao desespero. Só que este vazio não existe dentro do coração de uma pessoa contente. Este vazio não existe, ele não é criado dentro do coração de uma pessoa satisfeita e de uma pessoa agradecida. A sunamita, independente de sua situação, que não era das melhores, não possuía nenhum tipo de vazio, de descontentamento dentro do coração dela. Ela aprendeu a ser uma pessoa contente, satisfeita, porque Deus era suficiente na vida dela. O que confortou, o que amenizou o sofrimento de nossa irmã Selma, quando seu marido e melhor amigo, pastor Dosualdo Agnesini, veio a falecer de repente, através de um acidente de carro. Foi justamente a promessa encontrada no livro de Isaías 54:5, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Então, nesta noite, meus amados irmãos, como podemos, eu e você, alcançar espírito de contentamento em nossas vidas? Porque se continuarmos vazios, perturbados e inquietos, essa insatisfação vai alcançar o nosso casamento, vai alcançar o relacionamento do casal, vai abalar a estrutura da família, vai atrapalhar a criação dos filhos e vai nos afastar da casa de Deus. Em primeiro lugar, praticando boas obras. Todas as pessoas que praticam boas obras, desde as mais fáceis até as mais difíceis, e principalmente para com os irmãos em Cristo, para com a igreja, para com os domésticos da fé, essas pessoas aprendem a ser felizes, satisfeitas, contentes, equilibradas. Em segundo lugar, contando as bênçãos que temos recebido. Elas são maiores em número do que todas as dificuldades. Nós temos recebido muito mais de Deus do que temos deixado de receber, mas precisamos contar as nossas bênçãos. Mas para isso, cuidado com o que as pessoas te falam, cuidado para onde você olha, porque através das pessoas e através do que nós estamos olhando, nós nos esquecemos das bênçãos e passamos a contar as dificuldades. E finalmente, aceitando a nossa situação, seja ela qual for, seja ela o que Deus estiver permitindo, devemos aceitar com a graça de Deus, desde as piores situações até as melhores. É bem verdade, a vida não é um mar de rosas, mas também não é um mar de espinhos, amém, irmãos? E nós precisamos aprender a aceitar a nossa situação. Em primeiro lugar, como podemos adquirir de Deus um espírito de contentamento? Praticando boas obras, como a mulher sunamita. E sucedeu que todas as vezes
que Eliseu passava por ali, entrava para comer pão. E pão, você sabe, sempre foi um alimento essencial e nutritivo sobre a mesa de todos os judeus. Certamente o pão da Bíblia, o pão de antigamente, não nos fazia mal como o pão industrializado de hoje em dia. Era um pão mais saudável, era um pão mais orgânico. O pão da mulher sunamita era um símbolo de bondade e generosidade. A Bíblia não exagerou ao dizer que todas as vezes que Eliseu passava por ali, e nós nem fazemos ideia de quantas vezes foram, mas com certeza esta mulher não estava contando. Ela não estava somando, porque bondade e generosidade não conhecem matemática. Amém, irmãos? Jesus ensinou, mas quando tu deres esmola, quando você praticar boas obras, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Em outras palavras, não interessa quantas vezes, se todas as vezes foram feitas de coração para a glória de Deus. Quando jovem, o pastor Daniel Johnson, pai do pastor Carlos, meu professor, meu tutor, quando jovem, ele tinha alguns amigos que saíam todas as semanas para praticar boas obras. Eles procuravam saber quais famílias da igreja estavam passando por necessidades físicas ou por necessidades materiais, e eles procuravam ajudá-las. Só que tudo era feito em segredo, tudo era feito às escuras. Eles deixavam a comida na porta daquelas casas, ou até mesmo um envelope com dinheiro na porta daquelas casas. Mas as famílias nunca ficavam sabendo de onde vinha a ajuda, porque a ajuda não vinha deles, a ajuda vinha de Deus. E eles queriam que Deus, somente Deus, recebesse toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Exatamente o que a Bíblia ensina. Boas obras devem ser praticadas diante dos olhos de Deus e longe dos olhos dos homens. Amém, irmãos? Diante dos olhos de Deus, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Publicamente. Então veja, em primeiro lugar, vamos praticar boas obras, desde as boas obras mais fáceis. Há muitas coisas fáceis que você e eu podemos começar a fazer no dia de hoje, a partir de hoje, para fazer a diferença na vida de pessoas. A Bíblia diz que aquela mulher, ela dava o pão todas as vezes que Eliseu e seu servo passavam por ela. O primeiro gesto da mulher era muito fácil e muito comum em Israel. Hoje em dia, seria o mesmo que visitar a casa de alguém e geralmente aquela pessoa vai te oferecer o quê? Um cafezinho. Você pode visitar a casa de pessoas e geralmente elas vão te oferecer um cafezinho. É raro uma casa no Brasil onde você visita e você não é tratado com um cafezinho. A boa notícia é esta: quem consegue praticar pequenas obras, obras fáceis, será então capaz de praticar obras maiores e obras mais difíceis. A má notícia é que quem não pratica pequenas obras, obras fáceis, será incapaz de praticar grandes obras, obras mais difíceis. Havia um crente texano que tinha muitas dificuldades para entregar os seus dízimos e abençoar a sua igreja local. Ele dizia que não tinha condições, mas alguns dias depois ele achou petróleo no quintal de sua casa e ele ficou milionário da noite para o dia. Porém, ele não entregou os dízimos, nem os dízimos atrasados
e muito menos o dízimo daquele campo de petróleo. Os diáconos foram visitá-lo e ele disse: antes eu tinha vontade de ajudar, mas não tinha condições. Agora eu tenho condições, mas não tenho vontade de ajudar. Exatamente o que Jesus nos ensinou. Ele disse: quem é fiel no mínimo, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Em outras palavras, meus amados irmãos, se nós não aprendermos agora a realizarmos pequenas obras, obras fáceis, nós também não faremos obras mais difíceis para a honra e a glória de Deus. Então, o que eu sugiro? Vamos praticar boas obras, amém, irmãos? Desde as mais fáceis, desde as mais pequenas. Desde cedo ensinar as nossas crianças a serem boazinhas, fazerem o bem para as pessoas. Mas não pare por aí, não pare por aí. Até as obras mais difíceis também. Deus vai pedir coisas difíceis e na hora que Ele pedir, nós devemos estar preparados para dizer sim, Senhor. Haverá momentos que Deus vai pedir um pouco mais de nós. Veja no versículo 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Ora, uma coisa é você oferecer pão cotidiano, para um homem de Deus cansado, que passa por sua casa, ainda que todos os dias. Outra coisa bem diferente é construir um cômodo para ele, é mobiliar aquele cômodo, colocar móveis dentro daquele cômodo e separar um lugar para aquele homem dentro de sua própria casa. Eu conheci uma família assim. O casal havia construído o que nós chamaríamos hoje de quarto do profeta. Eles fizeram uma conexão com a casa deles, construindo aquele quarto do profeta. Colocaram uma geladeira, uma máquina de lavar, outra de secar. Colocaram ferro elétrico, tudo que fosse necessário para hospedar missionários, pastores que estivessem passando pela cidade. Eu perguntei para aquele casal, pois eu fui hóspede no quarto de profeta deles, porque eles haviam feito aquilo, e eles disseram: para ensinar aos nossos filhos que a vida não é feita para se receber, mas a vida é feita para se dar, para se doar e para ajudar outras pessoas. Acontece que os seus filhos cresceram, se casaram, saíram de casa, mas o quarto do profeta continua lá, porque no fundo do coração, aquele casal era generoso. Aquele casal queria fazer grandes coisas por Deus. A história do bom samaritano ilustra muito bem o que significa praticar boas obras difíceis. Ora, os religiosos, levitas e os sacerdotes passaram de largo. Eles sabiam que o caso era difícil, era dispendioso, e eles não queriam ter despesas com aquele homem. O bom samaritano não, ele não contou o custo. A Bíblia diz que ele desceu ao abismo, resgatou, tirou aquele homem do abismo, ainda pagou pelo tratamento do homem, pela hospedagem daquele homem. E sabe o que Jesus disse, depois de contar essa história? Ele disse: vai, faça o mesmo. Vai, faça o mesmo. Deus quer que nós saiamos das obras pequenas e também comecemos a fazer grandes obras por Deus. Obras difíceis, mas que vão glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e na vida de nossa igreja. Quando foi a última vez que praticamos uma boa obra difícil, principalmente para com a obra de Deus? Ontem nós passamos em frente a um salão, a um tipo de loja, onde eles enrolam motores, na rua Joaquim Nabuco, na Vila Tibério. E eu disse: olha, Raquel,
Essa loja aqui que enrola motores, ela é do meu tempo, de criança. Continua aqui, no mesmo lugar. Eu conheci um funcionário desta loja. A filha dele havia nascido com diabetes, tipo 1, né? E ela já nasceu com diabetes. Ela não adquiriu 3, 4 anos depois, como geralmente acontece. Ela nasceu com a doença. E por isso mesmo, os médicos disseram que ela não teria muitos anos de vida. E não teve. A criança morreu com 13 ou 14 anos de idade. Mas eu não me esqueço nunca. Aqueles pais, apesar da doença da filha, do tratamento daquela doença, eles tinham fusquinha. Nunca me esqueço. Eles doaram aquele fusquinha para ajudar a nossa igreja na compra do terreno que fica na frente da igreja hoje, onde temos o ginásio Joyce Mesquita. Eu nunca vou me esquecer do sacrifício daquele casal, do sacrifício daqueles pais. E eu contei ontem essa história para minha esposa, quando eu passei e vi o local onde aquele homem trabalhava. Ele enrolava motores de geladeira. Ele enrolava motores e doou seu carro para a obra de Deus. Recentemente, foi preciso trocar as chaves de todas as portas da nossa igreja, de todas as trancas da nossa igreja. Nós teríamos gastado uma fortuna, mas eu telefonei para o chaveirinho profissional de chaves, que é membro da nossa igreja, lá de Goiânia, e pedi que ele viesse para cá, fizesse uma viagem exclusiva, para trocar todos os segredos das portas, todos os segredos dos portões. Ele tinha uma viagem marcada. Ele já tinha viagem marcada para passear com a família, naquele final de semana. Eles iriam para Caldas Novas. Ele titubeou, era direito dele. Ele tentou se esquivar do meu pedido, era um direito dele. Mas a consciência não permitiu. Ele cancelou a viagem com a família, chamou mais 3 homens, e os 4 vieram no único dia. Fizeram uma viagem de 16 horas, 8 horas para vir, 8 horas para voltar. Eles fizeram todas as chaves, eles voltaram para Goiânia, felizes, porque realizaram uma grande obra para a glória de Deus. É sobre isso que nós estamos falando. Pessoas contentes, pessoas satisfeitas, são pessoas que realizam grandes obras para a glória de Deus e não contam como sacrifício. São pessoas que andam a segunda milha, desde que seja para a glória de Deus. Contentamento, meus amados irmãos, satisfação é resultado de boas obras, tanto as fáceis como também as difíceis. Hoje em dia nós vivemos numa época que as pessoas não estão realizando nenhum e nenhum outro tipo de obras, nem as fáceis e muito menos as difíceis. Pessoas não estão mais se envolvendo, se desgastando pela obra de Deus, como o apóstolo Paulo ensina que deveríamos fazer. Mas contentamento é resultado dessas boas obras, principalmente quando realizadas para o reino de Deus. E boas obras para com os salvos. Não se esqueçam disso. Ela disse para o marido: tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Quantos aqui já observaram, esta igreja é de Jesus Cristo? Digo amém. Quantos já observaram que a nossa igreja fica dentro da palavra de Deus? Quando ela observou que se tratava de um homem idôneo, ela não contou o preço. Santo homem de Deus significa separado para o trabalho de Deus. Não significa que ele fosse perfeito ou melhor que os outros. Apenas ele tinha uma missão. Ele tinha um propósito especial para ser realizado. E ela queria fazer parte daquela missão. Ela queria fazer parte daquele propósito.
Havia muitas pessoas precisando de pão. Havia muitas pessoas precisando de moradia em Israel naqueles dias. A mulher sunamita não podia ajudar a todos. Eu e você não podemos ajudar a todos. Mas ela podia ajudar pelo menos um. E ela escolheu quem? O santo homem de Deus. Meus amados irmãos, assim também. Há muitas necessidades físicas, materiais e espirituais ao nosso redor. Não podemos ajudar a todos. Deus não quer que ajudemos a todos. Deus sabe que não conseguimos ajudar a todos. Mas nós vamos ajudar todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Todos aqueles que Deus colocar na nossa vida. A Bíblia diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por isso eu quero dizer nesta noite, o meu dinheiro nunca foi parar na conta do São Paulo Futebol Clube. Meu time de coração também não vai parar em alguma ONG, cuja contabilidade eu não conheço. Mas sim, o meu dinheiro vai parar na minha igreja local, para os missionários que apoiamos no Brasil e no mundo, e para os meus irmãos em Cristo que estão passando necessidades. E eu estou dentro da palavra de Deus. Eu estou seguindo os princípios e ensinamentos da palavra de Deus. Quem pratica boas obras, aprende a ser uma pessoa contente, a ser uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz com a vida, e não de mal com a vida. Em segundo lugar, como receber, adquirir um espírito de contentamento da parte de Deus? Contando as suas bênçãos, contando o que você tem recebido de Deus. Olha o verso 13. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? Olha a resposta que ela deu: eu habito no meio do meu povo. Não foi isso que ele perguntou, foi? Ele perguntou quem? Eliseu. Eliseu tinha linha direta com Deus. Eliseu era falar com Deus e acontecia. E ela está perdendo uma grande oportunidade de pedir o que ela quisesse. E ela simplesmente respondeu: eu já habito no meio do meu povo. Ora, Eliseu queria fazer algo por ela, para retribuir tamanha bondade, mas ela simplesmente respondeu: eu não preciso de nada, eu já habito no meio do meu povo, eu já estou onde eu quero, eu já tenho tudo o que eu preciso. Eliseu, eu estou feliz por habitar no meio do meu povo. Seria o mesmo que se hoje à noite o Jeff Bezos, quem é este? É simplesmente o homem mais rico do mundo, é o dono do Amazon. Se ele chegasse para um de nós e perguntasse: o que eu posso fazer por você? E você respondesse: nada, eu já tenho tudo que preciso. Como será que ela conseguiu dar esta resposta para o profeta? Primeiro, tomando cuidado com o que as pessoas falam. Cuidado com o que você assiste na televisão. As propagandas, elas foram elaboradas para criar desejos em nós, vazio, insatisfação em nossas vidas. Olha o que falaram dela: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Geazi achou que a situação dela era ruim, assim ele pintou a situação dela: mulher estéril, ela não consegue ter filhos, e para piorar a situação, o marido dela é velho, vai que o problema esteja com ele. O que será que as pessoas estão falando de você nesta noite? Para você nesta noite? O que será que elas estão falando da sua vida, do seu cônjuge, dos seus filhos, da sua aparência pessoal, da sua casa? Sabe qual é a resposta? Não importa. Amém, irmãos? Não importa o que as pessoas estejam falando, o que as pessoas estejam pensando, o importante é o que nós achamos.
aquela mulher disse: eu não preciso de nada. Ela estava feliz sem filhos, mais feliz ainda com o seu marido. Ela não iria permitir que as palavras de um homem causassem descontentamento, insatisfação na vida dela. Ela não iria permitir isso. Ela não se deixou levar pelas críticas ou más conversações do servo de Eliseu. O que o mundo quer causar em nós é vazio, insatisfação, mas não precisamos ouvi-lo. O mundo é cruel. Ela ainda está solteira, ela ainda não tem filhos, o marido dela é muito feio, a casa dela é muito pobre. São coisas que as pessoas falariam de nós, mas façamos como a mulher sunamita. Ela decidiu ser feliz com o que tinha, ela decidiu ser feliz onde estava. Então nesta noite, não deixe o mundo encher o seu coração de tristeza, amém, irmãos? Não deixe o mundo dizer para você o que você precisa, porque você já tem tudo o que precisa, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Tome cuidado com o que as pessoas estão falando. E segundo, tomando cuidado com o que você também espera. Eliseu fez uma promessa, e ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. A sunamita não pediu nada de Eliseu, e consequentemente, ela não esperava nada, nenhum tipo de milagre, mesmo depois da promessa de Eliseu. Não foi falta de fé, irmãos, foi apenas prudência. Nossas expectativas precisam ser realistas, mas as nossas obras precisam ser extraordinárias. Ou seja, faça grandes coisas por Deus, para que Ele possa fazer grandes coisas por você. Pessoas não estão fazendo nada por Deus e estão esperando milagres. Pessoas não estão agindo, pessoas não estão trabalhando por Deus e estão esperando que Deus trabalhe e venha agir por elas. Faça grandes coisas por Deus, mas não fique esperando nada em troca. Faça por amor. Uma jovem empresária fez parte de uma campanha de 3 meses, através da qual prometeram para ela que ela seria abençoada de 2 maneiras. Sua empresa iria prosperar e finalmente Deus iria enviar um príncipe encantado. Então, mais do que depressa, ela participou fielmente daquela campanha. Durante os seus 3 meses, ela frequentou todos os encontros da igreja e ela doou muito além dos dízimos. Mas até hoje, 10 anos depois, ela continua solteira, solteirinha da Silva, e trabalha de empregada, porque perdeu a empresa. A mulher sunamita teria feito a campanha sim, teria se sacrificado sim para a obra de Deus, mas sem esperar nada em troca, porque ela teria feito apenas por amor a Deus. Ela teria feito apenas porque era para Deus. Ou seja, não mintas para mim, homem de Deus, eu não lhe dei pão, eu não lhe dei moradia em troca de nada. Se a promessa de Eliseu se sucedesse, amém, mas se não se sucedesse, não iria destruir a vida daquela mulher, porque ela já era contente, ela já tinha tudo o que queria e tudo o que precisava. Nesta noite, escolha contentamento ao invés de insatisfação. Insatisfação vai levar ao divórcio, vai levar a contendas, vai levar a brigas. Insatisfação vai tirá-lo da igreja, vai tirá-lo do meio do povo de Deus. Insatisfação vai causar problemas na criação de seus filhos. Deixe então Deus decidir quando e como Ele irá realizar
grandes bênçãos sobre a sua vida. Pratique boas obras, desde as mais fáceis até as mais difíceis. Conte as suas bênçãos. Não repare o que as pessoas estão lhe dizendo. E, por último, aceitando a sua situação. E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Em nenhum momento ela reclamou do fato que não tinha filhos. Em nenhum momento ela reclamou do fato que seu marido fosse velho. Ela nunca ajudou o profeta Eliseu pensando em mudar a situação dela. Muito pelo contrário, ela estava feliz com o marido que tinha, com a vida que tinha, com os amigos que tinha. A palavra de Deus assim nos ensina, irmãos. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Depois de 25 anos no ministério, eu já vi como isso funciona. Ora, se as pessoas estão passando necessidades, se elas estão sofrendo enfermidades físicas ou questões materiais, elas deixam a igreja, elas param de vir aos cultos, elas perdem as forças. Mas acontece também, de repente Deus prosperar as pessoas, elas conseguirem bons empregos, elas terem dinheiro no banco e também deixam a igreja, porque agora tem dinheiro para passear, para viajar, para fazer tantas outras coisas que não podia fazer antes. O segredo é aprender a viver por Deus, tanto de um jeito como do outro, amém, irmãos? Ser fiel a Deus, tanto na fartura, quanto também nas necessidades. E jamais abandoná-lo. Por mais difícil que seja, precisamos aceitar a nossa situação. Precisamos ser pessoas resignadas. Não significa desistir do bom e do melhor, mas não ficar chorando por causa do pior. A sunamita aceitou o fato de que não podia ser mãe e que seu marido era velho. Mas aí chega Geazi e tenta colocar insatisfação no coração dela. Posso imaginar se ela desse ouvidos, indo para o marido e o acusando de ser velho. O que o marido pode fazer a respeito disso? Nada. Cobrando do marido um filho, como que se o marido fosse culpado. O que o marido podia fazer? Nada. Ela, sem pedir, recebeu um filho da parte de Deus. Você diria, que bênção, que maravilha. Mas juntamente com os filhos, vem muitos sacrifícios. Aquele filho morreu. Aquele filho veio a falecer. Veja então o que ela disse no verso 28. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, ela nunca havia pedido. Não disse eu: não me enganes. Eis a razão que ela nunca esperava por um filho de Deus. Ela não se achava digna. Ela não queria nada que não fosse da mais perfeita vontade de Deus. E assim também, meus amados irmãos, não queira nada que Deus não queira para a sua vida. Não deseje nada que Deus não esteja planejando para a sua vida. Ela já estava decidida, ela já estava resolvida, que Deus não queria que ela fosse mãe. Porque então aquele homem aparece na vida dela e diz: você terá um filho, por favor, eu não quero nada que não seja de Deus. Não me engane. Aí quando a criança morreu, ela teve certeza, viu só, não era de Deus. Foi o que ela pensou. Eis a razão que ela nunca esperava por um filho. Ela não se achava digna. Meus irmãos, este é o maior segredo do contentamento. Quando achamos que merecemos mais do que temos e que Deus está sendo injusto, seremos
miseráveis. Nos sentiremos miseráveis. Mas quando reconhecemos que já temos e já somos mais do que merecemos, seremos felizes. Nos sentiremos felizes. Quantos estão entendendo isso? Eu tenho que confessar, e talvez você também, que os meus maiores pecados estão nesta área. Quando eu acho que mereço algo e vou atrás, eu peco contra Deus, contra as pessoas e contra mim mesmo. Deus nos ajude a sermos como a mulher sunamita, contente, antes que seja tarde demais. Quero terminar citando as palavras de um velho pregador que disse: contentamento é o segredo da vida. Este é o propósito universal de Deus para todo o sofrimento cristão. Mais contentamento em Deus e menos satisfação no mundo. Mais contentamento em Deus e menos satisfação no mundo. Vamos decidir contentamento. Chega de insatisfação em nossas vidas. Porque pode começar com um par de sapatos, mas sempre termina com relação ao seu cônjuge, com relação à sua igreja, e muitas vezes com relação a Deus. Nada vai te satisfazer. Um dia, chega um momento que nem Deus consegue mais preencher o vazio do seu coração. Seja contente agora.